Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. O aparelho em questão é um Zenfone 5Z e a gente vai ver qual o sintoma aqui do aparelho. Então ele está conectado aqui certinho. Quando a gente pressiona Power, ele inicia, né, mais ou menos o processo de start. Ele tem alguns sintomas comuns, né? Por exemplo, se colocar ele para carregar, ele carrega normalmente. Às vezes pressiona Power, ele dá o start completo, chega a ter as configurações, porém chega mais ou menos ali próximo ao Wi-Fi, ele começa a reiniciar de novo, e chega nessa situação. A gente já sabe que esse aparelho não é um problema na memória, né? Esse é um caso recorrente. Os técnicos sabem que é bem difícil estudar ASUS, porque não tem esquema, né? Não tem nada, então vai muita experiência mesmo, demanda de muita experiência mesmo para detectar as falhas nesses equipamentos. Então vamos lá, né? Então esse aparelho aqui, né, esse modelo, ele já entrou várias vezes aqui na assistência, né, com essa falha, e a cada vez que ele entrava, a gente ia absorvendo dados, até chegar numa conclusão. Então esse aparelho aqui a gente afirma já, né, que isso é uma falha de solda no processador, e, por exemplo, o lojista, né, ele informou que fez o software do celular. O software passa inteiro, só que ele continua com o mesmo sintoma. E aí é característico, fica exatamente dessa forma. Então a gente vai partir para o procedimento, né, que no caso é o rebalho do processador. É um pouquinho mais complicado porque esse celular ele tem processador e memória RAM em cima, então dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada que inviabilize o reparo. A gente já sabe também que isso não é uma falha na bateria, né? Não é característico, né? A gente analisou aqui no processo de start e a bateria ela se mantém com o nível dela, né? No processo. Então é isso, a gente vai seguir com o reparo.
Então, pessoal, o rebalem do processador foi feito, né, juntamente com a memória RAM. Assim que a gente startou, o aparelho ligou de primeira, né, vamos dizer assim. Às vezes ele ligava anteriormente, só que era muito difícil. E nessa situação aqui o aparelho já ligou. A gente terminou a configuração dele
E por que ele estava na tela inicial? Porque de praxe, né, o cliente, quando ele tem algum problema no celular, de reinício, esses problemas, ele restaura, né? Porque é um procedimento padrão. Se você tem um problema ali na sua firmware, com essa restauração, teoricamente, esse problema seria solucionado. Só que não foi o caso. Esse aparelho é o primeiro Android, né, que eu vejo com esse tipo de BGA, com 256 GB, né, de armazenamento. A tela dele também estava bem ruim. O lojista conversou, né, que o cliente ele só vai trocar a tela se desse reparo na placa, né? Então mandou a tela que tinha, só que a gente tem uma tela de teste aqui, né, que é da própria assistência, e colocou, né, para poder configurar ele. E agora esse aparelho vai para teste, né? Como a gente sempre informa, um aparelho ligando não é tudo, né? Não é porque um celular ligou que ele está pronto, não tem nenhum outro problema. Então não é assim, né? Não é um aparelho ligou e montar e mandar embora. Não é assim que funciona. Então o celular ligou, agora é feito o procedimento de limpeza da placa, né? Colocar a blindagem de volta no lugar e checklist e teste, certo? Esse procedimento que a gente faz nesse aparelho, ele foi depois de muito estudo que a gente fez e chegou a essa conclusão. E convenhamos, a gente não iria realizar esse procedimento se ele não tivesse uma grande taxa de sucesso, né? A gente jamais faria isso, por quê? Porque é muito fluxo de solda, é muito tempo, é muita coisa investida para um procedimento que não vai ter sucesso, né? Então, a gente não é assim que funciona, né? A gente não faria isso. Então, a gente realiza o procedimento já esperando a melhor hipótese, né? Esperando um resultado bom. Porque se fosse um procedimento, vamos dizer assim, de muito risco, aí começa a ponderar para ver se realmente vale a pena, né? Novamente, os técnicos sabem, né, como é difícil reparar um celular que não tem esquema, muito complicado, né? Asus e LG, né? A LG praticamente não aparece mais, mas a Asus ainda aparece. E isso é para os técnicos, né? Um celular entrou, ele está muito recorrente na bancada, começa o estudo desse aparelho. Começa a fazer anotação, não vai arrumar o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, mas vai levantando dados, faz teste, enfim, vai levantando esses dados, porque vai chegar uma hora que com aquele monte de informação você já consegue cercar o setor pelo menos, E é igual o caso desse aparelho aqui. Esse aparelho aqui já tinha entrado vários modelos, então a gente foi realizando muitos testes mesmo. A gente mediu muita coisa e chegou um momento em que a gente só falou assim, só pode ser o processador, é isso, né? Então hoje a gente faz o rebalem do processador e deixa o celular em teste. A chance dele apresentar uma falha aqui agora no teste, uma falha vinculada a reinícios, né? Ela é bem pequena mesmo, né? Sinceramente, isso não aconteceu ainda, depois que a gente determinou o setor. O que acontece nesses procedimentos aqui de rebalem do processador, né, nesse equipamento específico, é que alguns setores falham. Por exemplo, o SIM card pode falhar. Por quê? Porque foi feito o rebalem do processador. E se alguma esfera não solda bem na placa, então você perde informação de alguns setores. É como a gente fala, né? O celular é como se fosse uma fábrica, né? São vários setores. A gente tem câmera frontal, câmera traseira, microfone, alto-falante, tem os sensores, tem o Wi-Fi, tem Bluetooth. Então é muita coisa. E como a gente mexer no processador, tem esse risco. Então o que acontece? No checklist será verificada todas as funções do celular. E se observada algum problema, já vai direto para o processador, porque normalmente é ele. Esse equipamento, assim que foi feito o rebalem da memória RAM, eu coloquei um peso em cima do processador para forçar as esferas a sentarem nos seus devidos pads. Por quê? Porque ele tem esse histórico.
outros aparelhos que a gente já tinha realizado reparo, a gente não colocou o peso. E no primeiro teste, por exemplo, apresentou falha na câmera frontal. Isso porque alguma linha não ficou conectada. E qual foi o procedimento? Exatamente esse. Foi colocado um peso em cima do processador e feito o aquecimento novamente. Esse já para não esperar essa falha no checklist, né, não esperar o erro, a gente já fez o procedimento com o peso em cima do processador. Então o aparelho está aqui, né, ligando perfeitamente. Agora é só ir para os testes mesmo, né, checklist. E é isso, tudo indica que o reparo foi um sucesso.